Olá, boa noite, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. E eu quero nesse instante, junto com você, abrir minha Bíblia no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. E enquanto isso, convida a sua família e reúna esse momento de você ler a Bíblia junto com os seus, criando esse hábito gostoso na sua família, porque os dias são difíceis e a gente precisa da palavra de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Então vamos lá então. Quem está chegando aí, começando, se inscreva no nosso canal. Nós estamos lendo todo o Novo Testamento, versículo por versículo, um por um, do mais velho para o mais novo, em ordem cronológica. Então vamos lá então. Capítulo 3, Paulo diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou do que tenha hoje o Evangelho de Jesus? Ou qual a utilidade da circuncisão, de um batismo? Verso 2, muita vantagem, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus cristãos foram confiados os oráculos de Deus, os mistérios de Deus, o conhecimento de Deus para ser passado desde sempre. Ou seja, a nós, os cristãos, foi dado o ministério da reconciliação, de anunciar ao mundo que o mundo foi reconciliado com Deus por meio da cruz. Então, são muitas as vantagens. Aí a pergunta é: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus porque alguns não quiseram crer? Não, mãe. Deus é fiel sempre. Então não muda o percurso. Deus é fiel, mas que foi anunciado a todos que tiveram acesso, foi. De maneira nenhuma, não desfaz, tá vendo? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Aí Paulo está evocando o Velho Testamento, para seres justificado nas suas palavras, Deus, e venhas a vencer quando fores julgado. Então Deus é sempre justo no que ele faz, de forma que misericórdia tem sobre todos que estão sendo salvos, e até com o perverso a condenação dele é justa. Deus não está sendo injusto com ninguém. Verso 5, mas se a nossa injustiça de qualquer um traz à luz, a lume, a justiça de Deus, que diremos então? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele diz assim, falo como homem, com a lógica humana, que eu já expliquei a questão da ira de Deus. Aí ele vai dizer, certo que não. Verso 6, ele mesmo está respondendo. Deus está sendo injusto por aplicar a sua justiça, por trazer o juízo sobre a raça humana? Lógico que não está certo, porque o meu pecado traz à luz a justiça de Deus. Ele é justo. E ele te criou para viver em santidade, para viver em amor e em graça. E a nós, os cristãos, muito mais ainda. A nós foi confiado o Evangelho, a palavra da vida. Como é que eu vou negligenciar tão grande salvação? Eu sou indesculpável. Verso 6, certo que não, né? Do contrário, como julgará Deus o mundo? O mundo vai ter que ser julgado, amados todos, tá vendo? Como julgará Deus o mundo? O mundo tem que ser julgado pelo Evangelho. E eu quero convidar todos para entender isso aqui. Não se esquive disso. Todos serão julgados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda condenado como pecador. Ou seja, se eu peco e o fato de eu pecar põe em relevo, em alta, a verdade de Deus, a justiça de Deus, então eu estou ajudando Deus. Então por que eu estou sendo condenado? Essa é a pergunta. Então Paulo está fazendo essa pergunta porque já era corrente muitos pensarem assim, aqui o verso 8. E porque não dizemos como alguns caluniosamente, malignamente, maldosamente afirmam que o fazemos, né? Pratiquemos males, então, para que venham bens.
Aí Paulo responde: a condenação dessas pessoas é certa, é justa, não tem desculpa. É mais ou menos assim, né? É como alguém pensar assim: mas Judas ajudou Jesus traindo Jesus. Não, amados. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Então não vem com essa de que eu pecando, eu vou ajudar a justiça de Deus, Deus vai fazer justiça. Não. Sem essa chance. As pessoas que pensam assim: vamos praticar males para que nos venha bens, esse já caiu, é dissimulado, é cínico. Já está no chão da morte. Verso 9, aí Paulo vem e diz: o que se conclui então? Temos nós qualquer vantagem? O que se conclui nesse instante então? Temos nós qualquer vantagem? Aí ele responde: não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, cristãos como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, amados, diante de Deus, ninguém é indesculpável. É o que mais choca a mente humana, o coração humano. Porque a gente quer achar que nós somos bonzinhos, que tem... Não, amados, não há um justo nenhum sequer. E diante de Deus, tudo se iguala, tudo se nivela. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há justo, nenhum sequer. E olha para cá: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma juntos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta dos humanos é sepulcro aberto. A nossa língua urde engano. Veneno de víbora está nos lábios dos humanos. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura e de rancor e de ódio e de destruição. Os seus pés, verso 15, são velozes para derramarem sangue, sangue familiar, sangue alheio, sangue inocente. Os humanos estão derramando muito sangue na terra, e a terra está embebendo tanto sangue, e esse sangue vai clamar sobre cada um. Vai clamar, o sangue vai clamar. Verso 16: nos caminhos dos humanos, nos seus caminhos, há destruição e miséria. Olha para você ver o rastro que sobra. Olha essa nova geração de governos que estão entrando. Sai deixando um rastro de morte para trás, onde senta um cavalo branco no trono, achando que vai produzir paz, que vai produzir isso, que nada. Ele deixa um rastro de destruição ambiental, social, vai matando tudo. Os caminhos do homem são assim, de destruição e de miséria. Olha ao seu redor. Verso 17: os homens desconhecem o caminho da paz. Brigam entre si, acham que uns são melhores que os outros, que a raça tal é mais bonita e mais importante que a raça tal, e saem cheios de doença. A xenofobia cresce. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, não há temor no coração dos olhos dos humanos. Os humanos estão vivendo entregues a si mesmos, endiabrados, como se não tivesse alma, matando, destruindo tudo. Entender agora por que não há indesculpável diante de Deus? Todos pecaram. Verso 19: ora, sabemos que tudo que a lei diz, tudo que a lei, pensa na lei mosaica aí, diz aos que vivem na lei. Diz para aqueles que estão vivendo na lei, debaixo da lei, para que se cale toda a boca de judeu, de quem quer que seja, e todo mundo seja ocupado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O só existir a lei já diz para o judeu e para quem quer que queira viver por ela, por meio dela, tentar se justificar diante de Deus por ela, fazer justiça própria. Não, Deus, eu dou conta, eu sou bonzinho, eu vou guardar todos os mandamentos, todos os preceitos, todas as regras, todas as morais, todas as etiquetas, eu vou fazer tudo perfeitinho, Deus.
esse já morreu, porque ele sabe intrinsecamente, no âmbito do coração, da consciência, ele sabe que ele não dá conta. Ele peca todo dia. Eu sou pecado vivo, você é pecado vivo. Porque a lei mostra que nós somos pecados. Porque todas as vezes que eu tento viver por ela e eu peco, ela se levanta e fala: aí, você pecou, você morreu. Pronto, a lei diz para mim e para você que nós somos impossibilitados de nos salvarmos por meio dela. Porque a lei é ruim? Não, já sabemos disso, é porque eu sou ruim. Verso 21, mas agora, sem lei, acabou a lei, morreu a lei, se manifestou a justiça de Deus na cruz do Calvário, Jesus, dando a vida por mim e por você, pagando os meus pecados, destruindo a morte, ressuscitando os mortos. Se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada lá na lei e nos profetas. A lei testemunha e os profetas, salmos, todos os provérbios testemunham desse Cristo. Os profetas todos. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Ele é o Filho unigênito que revelou a glória do Pai a nós. Jesus é a revelação de Deus. Para quem quiser viver como Deus, imitar Deus, tem que conhecer Jesus. Então é isso, é mediante a fé, não é pela lei. A lei morreu em Cristo de uma vez para sempre. Aí o verso 24, coisa linda, ó. Sendo agora nós justificados gratuitamente, você não tem que pagar nada, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Essa palavra redenção é importante você trazer à memória, porque o significado dela é de um homem que comprou o seu escravo, para dar definitivamente a carta de alforria para ele. A carta de liberdade para ele. Isso é tremendo. Deus me libertou. Eu estava escravizado pelo pecado, pelo mundo, por mim mesmo na carne. E Deus me libertou em Cristo Jesus. Pagou o preço por mim. Me redimiu. A quem em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Jesus, como propiciação. Essa questão do propiciação vem do Velho Testamento, da linguagem deles, do propiciatório. O lugar onde se redimia, se expiava o sangue, derramava o sangue. E aqui para nós é como se Deus te cobrisse, propiciação. Ele fez uma cobertura sobre você. Ele apagou. De forma que agora, o sangue em mim, Deus olha para mim e não vê o meu pecado. Ele enxerga o sangue do Cordeiro sobre mim e sobre sua vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Grava nisso. Como propiciação, mediante a fé, e somente pela fé, grava isso, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, amados, não importa o que você fez, não carrega culpa. Aconteceu. Então não deixa essa culpa subjetiva tomar conta, não. Essa culpa objetiva, a priori, ela é positiva. Eu errei, eu falhei, eu fiz algo, ainda que seja assim, condenável, maligno ante a sociedade. Sim, a culpa veio, ela é boa? É. Porque ela mostra que eu errei. Essa culpa que veio, o que eu faço? Eu vou para diante da cruz, eu vou para diante de Deus e peço perdão e pronto, esqueço, porque em Deus acabou. Você pediu perdão, o esquecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então não deixe essa culpa se tornar um sentimento de culpa que fica indo e vindo, e você fica, eu pequei, e você nunca consegue se levantar, porque toda hora que você joelha, você fala, me perdoa. Não, você pediu perdão, levanta a cabeça e anda. Levanta a cabeça e anda, porque Deus perdoou e esqueceu. Tendo em vista, verso 26, tendo em vista Deus, a manifestação da sua justiça no tempo presente. E o tempo presente é o tempo que Paulo está dizendo. O momento dele ali, da cruz, de Jesus derramando sangue por nós. Naquele momento, para ele mesmo, Deus ser o justo, ele é justo, e ao mesmo tempo, o Deus justo, em Cristo Jesus, é o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Então, quando eu creio, eu estou sendo justificado. Ou seja, então, eu passo de um imperfeito, perfeito. E esse perfeito, enquanto na carne, continua imperfeito. Então, assim, eu não sou justo por mim mesmo. Eu me tornei justo porque Deus me justificou. Para que agora eu livre da lei, sem a pulsão da lei em mim, sem a lei como base do meu ventre, da minha, buscando justiça própria, eu posso agora livre, redimido, resgatado, carta de alforria na mão, em amor, praticar a lei. Onde, pois, então a jactância do judeu, a presunção, a soberba do cristão, achando que é o tal, que é melhor que isso? Não, acabou a presunção, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Lógico que não. Não é da lei, não é das obras. Pelo contrário, é pelo final do verso 27, pelo contrário, é pela lei da fé, que é a lei da graça, que atua pelo amor. Essa lei da graça não me deixa sem lei, porque a fé me faz viver em amor, e é o amor que cumpre a lei, porque por amor eu não roubo do irmão, eu não pego a irmãzinha, a esposa dele, eu não faço isso, eu não... Tá vendo? A lei em si, ela é cumprida pelo amor. É por isso que o mandamento maior é o amor. Finalzinho aqui, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Você vai perceber que Lutero, quando ele traduziu isso aqui para o alemão, ele diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé. É lógico que o original não tem o somente pela fé, não tem o somente, é pela fé, amados, simplesmente isso, independentemente das obras da lei. Então eu não sou salvo porque eu dou comida pobre, porque por isso, por aquilo. Eu não sou salvo porque eu guardo o sábado, porque eu visto assim, porque eu não pintei o cabelo assim, porque eu não corto assim, porque eu não fiz os pelos assim, porque eu não usei batom. Não, você não é salvo por nada disso. Isso é estereótipo, é coisa dos humanos, é morais, é etiquetas, é normas, preceitos humanos, tradição de anciãos. Isso é lei. Pela lei ninguém é salvo. Nós somos salvos pela graça, independentemente das obras da lei. É porventura Deus então somente dos judeus, dos cristãos? Deus também não é dos gentios? Dos que estão, entre aspas, aí fora no mundo, sem conhecimento de Deus? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só. Não tem um Deus para os cristãos e um Deus para os gentios. Deus é o Deus de todo mundo. Porque não existe deuses, só há um Deus. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, o circunciso, o batizado, o crente, o cristão, e também mediante a fé, o que não foi batizado, o incircunciso, o que não é cristão, mas que creu em Jesus em algum momento. O que eu não posso é criar uma religião em torno disso aí. Deus é o Deus de todos. Deus é o Deus que salva tanto o judeu quanto o grego. É o mesmo. Mas ambos têm que ser salvos o quê? Pela fé. Se eles tiverem acesso ao conhecimento, a essa luz maior. Encerrando o verso 31. Anulamos, pois, então a lei pela fé? Então eu estou anulando a lei? Quando eu digo que eu tenho fé em Jesus, acabou a lei? É lógico que a lei não acabou. A lei é o padrão de Deus. Ela é santa, boa, justa e espiritual. Só que a lei agora vai ser cumprida pela lei? Não, ela vai ser cumprida pela fé, porque quem ama cumpre a lei. Não, de maneira nenhuma. Antes, nós estamos confirmando a lei. Nós estamos confirmando a lei. Aleluia! Entenderam agora por que só o amor cumpre a lei? Porque o espírito da lei é amor. É por isso que o judeu foi morrendo, ele se tornou presunçoso. Ele tinha a lei, ele tinha os profetas, ele tinha o templo, ele tinha Jerusalém, ele era chamado o povo escolhido. Eles acharam que eles podiam fazer o que quisesse, que Deus nunca ia passar deles. Muito pelo contrário. Deus não está apegado com essas coisas. Porque tem a lei,